Agora nós vamos ver já o conteúdo que vocês estão vendo agora no segundo bimestre, tá? Aquele outro vídeo anterior era o final do primeiro bimestre, beleza? Agora nós já estamos entrando no segundo bimestre. Bom, nós temos aqui os biomas, né? A Terra e os biomas. Então, na verdade, todo o bioma ele é constituído de ecossistema, um conjunto de ecossistema. Então, o ambiente terrestre, no caso a Terra, ela é constituída de conjuntos, né, de ecossistema. Nós temos a biosfera, que é o conjunto de biomas da Terra. Então, aqui no caso, nós vamos falar sobre os biomas terrestres, né? Então, nós temos aqui, por meio de estudo de variações, a partir das particularidades naturais, podemos entender como as condições naturais, tá bom, especialmente as climáticas, condicionaram o aparecimento de um bioma. Portanto, cada grande região climática da Terra apresentará paisagens naturais típicas. No caso aqui, a primeira ecossistema, no caso a tundra. A tundra corresponde a uma faixa de transição entre as florestas boreal e a calota polar. Abrange áreas do extremo norte da América, Europa e Ásia. Vegetação rasteira que só aparecem nos curtos períodos de verão. Aí nós temos aqui a tundra, que é a vegetação de pequeno porte, né? Aqui condicionada aos rigores climáticos, né? De áreas muito frias. Você vê aqui um cervo, né? Onde a pastagem aí é bem rarinha, né? As plantas bem rasteiras. Aí nós temos aqui o exemplo de taiga, né? Ou floresta boreal, conhecida como floresta boreal, ou floresta de coníferas. É pouco diversificada em espécies, predominando, né, árvores grandes, né, portes de 20 metros de alturas e copas em forma de cones, olha aqui. E presença marcante está no hemisfério norte, especialmente na Europa setentrional, onde está lá Noruega, Suécia, Finlândia. A Finlândia, na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos e no extremo oriente, Japão e China. Os invernos longos e rigorosos dessas regiões setentrionais e a baixa pluviosidade, ou seja, pouca chuva, explicam a pequena diversidade de espécies. Então nós temos aí a taiga com invernos longos, né, precipitação em forma de neve que recobrem a vegetação em grande parte do ano. Aí nós temos lá a floresta temperada, né, que ela se localiza nas regiões temperadas em grandes extensões da América do Norte e Eurásia. As áreas onde ocorre apresentam 4 estações climáticas bem definidas, ou seja, primavera, verão, outono e inverno, né? E nós temos aqui uma das suas peculiaridades é a queda de suas folhas, ou seja, uma vegetação decídua no outono e no inverno, tá? As suas particularidades. A floresta tropical são matas quentes com árvores de grandes folhas largas ou latifoliadas que aparecem na zona intertropical do planeta, notadamente na América do Sul, na África Central, no Sudeste Asiático, nas regiões de clima quente e úmido. A grande diversidade é uma vegetação em que as árvores de maior porte, com cerca de 30 metros de altura, os solos nessas regiões são muito frágeis e profundos, a ponto de que, quando expostos à ação do tempo, em função do desmatamento, são facilmente lixiviados. No horizonte superior desse solo se forma uma camada rica em matéria orgânica. Aí a gente olha aqui e observa, né, as florestas e as árvores bastante grandes, mas quando sofre esse desmatamento, fica só as plantas bem rasteiras, um pouco afastadas uma das outras, que acaba lixiviando o solo. E aí começam as grandes erosões, né? Então, algumas florestas tropicais estão localizadas em áreas mais distantes do Equador, como é o caso das matas tropicais na América do Sul e no Sudeste Asiático.
Então a gente percebe bem ali como que elas são bastante densas, né? Aí vem lá as pradarias e os campos, ou campos, né? São áreas cobertas por uma vegetação herbácea que aparece em regiões temperadas dos hemisférios norte e sul. No hemisfério norte, as pradarias são típicas nas espécies centrais canadenses, onde não raramente se desenvolvem atividades agrícolas. Em terras europeias, são comuns na Rússia, Ucrânia, onde existe um solo negro de alta fertilidade natural, né, chamado de Technotion. Já no hemisfério sul, elas aparecem com menor frequência na Argentina, no Brasil e na Austrália. Nessas regiões meridionais, estão muito associados tanto à agricultura como à pecuária, a gente percebe aí, né? Os bisão nas pradarias norte-americanas. Aí vem lá as savanas e os cerrados. Típica da vegetação dos climas tropicais, onde existem duas estações climáticas bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. É uma paisagem arbóreo-arbustiva, as árvores apresentam casca grossa, troncos finos e retorcidos e são entremeadas por gramíneas. Os solos das savanas são geralmente ácidos e necessitam ser corrigidos para a utilização da agricultura, né, agrícola. Esse bioma está presente na África do tropical, na América do Sul e na Austrália. Aí nós temos aí o exemplo da savana, bem parecida com o nosso cerrado aqui, né? Aí nós temos os desertos, né? Esses biomas se caracterizam por apresentar baixos índices pluviométricos, ou seja, baixo índice de chuva, né? Podem ocorrer tanto em regiões tropicais como em climas frios. A vegetação é rala, na qual os cactos são predominantes. Essas regiões geralmente estão próximas às linhas dos trópicos e perdem umidade através dos ventos alísios e da ação das correntes marinhas frias. Então nós temos aí o deserto de Sonora, né, figura do sudoeste, Arizona, Califórnia, Estados Unidos. Aí nós temos esse último esquema aqui, onde a gente percebe onde é que está. Não, pode baixar. Aqui, geralmente a parte mais alta é onde se concentram as regiões mais frias, de gelo e neve. Aí nós temos as tundas, que é as florestas de coníferas, né? As taigas, né? Geralmente no meridiano. As florestas temperadas, onde nós já temos aqui uma transição, né? E as florestas tropicais e matas mais fechadas. E aí vem lá os cerrados e campos, né? A gente percebe aí na questão da latitude. Ok? Obrigada.